Boa tarde, pessoal. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um encontro com Diana Souza. Hoje eu vou ter uma convidada especial, a Patrícia, e ela vai falar para nós sobre todo esse mundo de desenvolvimento humano que ela também está vivendo, assim como eu, como uma missão para a própria vida. E hoje a gente vai ter um momento bem gostoso, trocando ideias sobre essa vida, sobre como ajudar as mulheres cada dia mais a se tornarem muito mais autoconfiantes e levar a vida mais leve, mais feliz com essa autoconfiança. Então hoje é um momento muito legal. Você que está chegando agora, já clica no avião, já chama as pessoas para vir fazer parte. Vou esperar ela entrar aqui. E todos esses momentos que eu tenho tido com vocês aqui das lives é para cada vez mais fazer com que vocês se libertem das prisões emocionais, fazer com que vocês se tornem pessoas mais felizes, fazer com que vocês tenham muito mais disposição para o dia a dia. Porque sim, eu sei claramente que todo mundo passa por desafio, que todo mundo passa por situações na vida, mas todas essas situações, elas são possíveis ser resolvidas. Por isso que existem muitos profissionais nessa área, assim como eu também, poder ajudar as mulheres a terem uma vida muito mais leve. E hoje o papo é sobre esse universo feminino, esse universo de possibilidades que nós temos na nossa vida. Olá! Olá, boa tarde, Diana. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com você nessa tarde. Boa tarde, Patrícia. Seja bem-vinda. Que legal. Gratidão pelo convite que você aceitou, que o Geniva te fez. Que legal. E Eu que aí? me sinto extremamente honrada, me identifico muito com o trabalho que vocês desenvolvem com as mulheres. Trabalho tão lindo e tão importante. Parabéns mesmo, viu? Gratidão, gratidão. Fico muito feliz mesmo. Geniva falou também uma boa parte do seu trabalho. Você trabalha com constelação familiar, não é isso? Isso mesmo. Então A vamos começar. constelação familiar. Vamos, Aham. vamos começar por aí para a gente poder se conhecer, porque, pessoal, nós também estamos nos conhecendo aqui, tá bom? Então, olha que Sim, legal. verdade. En- en- Verdade. Enquanto as pessoas vão compartilhando. Patrícia, me conta um pouquinho. Quem é a Patrícia? Me fala um pouquinho de você. Então, a Patrícia Rocha, ela mora aqui em Minas, em Caeté. Olha, Sou formada na área de recursos humanos, gestão de pessoas, sim. mas em um dado momento eu percebi que não era bem essa área que eu queria atuar. E foi justamente em uma época que eu buscava entender algumas situações que estavam ocorrendo em minha vida. Sim. Dentre elas, um processo bem complicado que era com lúpus. Então, Ah, eu adoeci, né? Não encontrava, os médicos não encontravam o que eu tinha e eu fui ficando cada vez mal. E além de estar muito doente, eu acabei ali no processo adoecendo toda a minha família, né? imagina. Porque todo mundo se envolveu Sim. e muitas vezes a gente querendo ajudar, a gente tira a força do outro. Nossa, faz sentido. E foi nesse tempo aí que eu fui apresentada para as constelações. Então, eu Hum, fui fazer um processo de constelação para entender o que estava acontecendo, sim. né, na minha vida, porque além da questão da doença, também tinha outras situações acontecendo junto. Então, foi aquele momento que a vida olhou para mim e falou: não, agora está na hora de você parar, porque você não está no seu lugar de força. Olhar para Então, eu fui para o você, né? processo. Isso, eu precisava resgatar a minha essência. Ali eu não era Patrícia. Ali eu era uma pessoa que estava à deriva. E no processo de constelação, eu compreendi muitas coisas, né? As constelações, para quem nunca ouviu, é uma abordagem terapêutica criada pelo alemão Bert Hellinger, onde nós vamos trabalhar aí os padrões familiares que nós herdamos, né? Não é apenas as características, a parte genética Sim, que nós recebemos, nós também recebemos todas as vivências. Então, muitas tudo. vezes, a gente pode estar identificado com um antepassado ou com um familiar nosso, né? Que Sim. pode ter sido destruído. Uau.
E aí você teve várias descobertas nesse processo, onde você começou a entender sobre a sua história, sobre os seus padrões. Sim, isso foi por volta aí, final de 2012 para 2013, né? Eu fui então aí apenas como uma constelada, né, uma cliente, e eu fiquei muito tempo martelando. E sempre vinha a constelação, a fotografia final da minha constelação, onde eu ressignifiquei várias coisas. E até que um dia deu um start, eu falei, é isso. O meu caminho é com a constelação. Eu preciso auxiliar outras pessoas com Que isso, porque legal. ela me auxiliou. Ela é a minha verdade. Eu só posso trabalhar com algo que seja verdade, que eu Sim. possa realmente assinar embaixo e falar: isso aqui vai te trazer um resultado. Uau. Porque você sentiu isso na sua vida, você foi a prova viva do resultado, né? Que legal. Justamente, justamente. Nada é por acaso de estarmos aqui. Você falou de 2012 para 2013. Meu processo de transformação foi de 2011 para 2012. Olha só. Olha aí as Sim, conexões. Olha aí as as coisas assim. conexões. Nada é por acaso, né? Nada é por Exatamente. acaso. E você me acompanha? Você tem acompanhado algumas coisas que nós fizemos? Se eu não me engano, você acompanhou a imersão Me Encontrei. Como é que é tudo isso para você? Todo esse conteúdo, todo esse material que eu disponho para você dentro do mundo que você trabalha de desenvolvimento humano. Você deve atender muita mulher também, né? Sim, sim. O meu nicho são as mulheres, né? Que legal, legal. Eu acho que nós estamos vivenciando aí, pelo seu trabalho, né, por tudo que eu acompanho em seu perfil, um momento onde as mulheres estão se reconectando com a sua essência, estão Isso. se encontrando, estamos vendo cada vez mais as mulheres no seu centro de força. E eu acredito muito que esse movimento, tanto que você faz aí em seu perfil, quanto eu faço dentro do universo das constelações, é Sim. para trazer essas mulheres para a sua essência, para a sua força e falar, sim, eu sou capaz. É, Dentro, exatamente. né, das constelações, nós trabalhamos com 3 ordens, que é o pertencimento, a Uhum. hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o receber. E o equilíbrio entre o dar e o receber, que é um dos pontos que eu mais trabalho com as mulheres, é de se permitirem e de entenderem que essa doação sem medida também, ela não é bacana, ela não é legal. A gente tem que sim se doar, a gente tem que se colocar em movimento, porque a mulher é muito nutrição, é muito do gerir, né? Nós temos isso na nossa essência, Sim. mas também temos o direito de ser cuidadas, de sermos olhadas e de sermos respeitadas. E aí entra na questão do pertencimento, né? Ela tem que se sentir pertencente, ela tem que se permitir se conectar a esse pertencimento. Só que as marcas, as feridas, os padrões e tudo aquilo que vem no mundo das memórias muitas vezes acabam criando bloqueios e muitas das mulheres não sabem. Né? Você se viu numa situação de saúde para se conectar com a sua própria essência. Olha que interessante. E agora vamos no bate-bola, Patrícia. Manda você uma pergunta. Eu gostaria de saber, Diana, qual que são os maiores desafios que você tem percebido das mulheres nos seus atendimentos, em suas lives? Sim. Onde que você acha que é necessário aí as mulheres trabalharem um pouco mais? A maior dor das mulheres, elas não necessariamente têm consciência disso, tá? Eu vou falar mais uma linguagem de quem está do outro lado ouvindo elas, tá? Na nossa linguagem, como mentoras. Sim, A maior dor dessas mulheres é que elas não têm clareza da sua identidade. Elas não sabem quem elas são. Elas fazem, né? Elas são aquelas mulheres que estão ali cuidando, que estão se direcionando às responsabilidades do dia a dia. O que venha o que vier, elas encaram. Mas elas não se olham. O maior desafio da mulher é ela olhar para ela com o mesmo compromisso, com o mesmo amor que ela faz pelos outros. E eu falo por mim, porque era a Diana. A Diana do passado era dessa forma. Por isso que eu cheguei a uma depressão. Lá, 10 anos atrás, eu tive uma depressão profunda, porque eu não olhava para mim, eu olhava para tudo, para todo mundo, pensava em tudo, mas eu não olhava para mim. Então, o maior desafio da mulher é isso, ela não tem clareza de quem ela é.
Porque não existe nenhuma mulher que não tenha uma força. Eu acredito muito nisso, Patrícia. A mulher, ela, por ser mulher, ela já tem uma força muito grande. Por ela ter sido escolhida para ser mulher, ela já tem essa força. Mas a maioria delas não sabe se conectar a essa força. A maioria delas não sabe encontrar o caminho dentro de si, ter clareza. Por quê? Na verdade, não é o porquê. O que que acontece? Dói. Não é tão legal, às vezes, a gente encarar o nosso desenvolvimento de caráter, perfil. Dói. Não Olhar para mesmo, os né? erros. A gente que trabalha com a área aí de desenvolvimento, de autoconhecimento, né? A gente percebe realmente uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem e internalizarem a necessidade, a importância de se investir nisso, né? Isso. É uma área que é como se você escovar, todo dia a gente acorda, tem que escovar os dentes, enfim, tem ali todos os nossos processos diários, né? Que nós temos que fazer, e o autoconhecimento é da mesma forma, ele tem que estar inserido na nossa vida. No dia a Porque dia, senão né? a gente se perde e nós não sabemos qual que é a posição que nós devemos ocupar, né? Dentro das constelações, nós estamos sempre olhando para isso. Enquanto esposa, enquanto companheira, qual é o meu lugar de pertencimento? Eu sou Uau. igual a ele, eu tenho a mesma força que ele, aqui não tem hierarquia. Então, quando eu estou no meu centro de força, quando eu entendo que existe sim uma energia feminina e existe uma energia masculina, e que ambos, quando se conectam de uma forma saudável, com entendimento, e cada um ali no seu centro, os dois podem fazer uma maravilha, mas quando os dois estão fora disso, isso pode criar um grande Caos, problema, né? um Um grande grande caos. emaranhamento. Sim. E dentro também, né, da relação com a nossa família de uma forma geral, às vezes a gente carrega pesos, problemas e situações e nós vamos afundando, perdendo nossa força, porque a mulher tem muito disso quando ela está fora, né, do autoconhecimento. Eu levo todo mundo. É. Coloco todo mundo aqui nas minhas costas e vou. Eu dou conta, mas ela não dá conta. Não. Ela Não, e tem é muita força, mas fora do lugar ela perde força. isso. E aí vira um ciclo vicioso. E aí ela começa Sim. primeiro a se culpar, depois ela começa a culpar os outros, e aí ela começa a desanimar, sentir angustiada e vira aquele ciclo. E dentro de tudo que eu tenho trabalhado com diversas pessoas, Patrício, o que eu percebo aqui, as pessoas não têm clareza o quanto o passado delas é presente. Tudo que fazemos hoje, todo o nosso movimento é por conta da nossa história, do nosso passado, pelas nossas memórias, né? Nós vivemos de aprendizados, tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos, tudo aquilo que nós experienciamos, tudo foi criando memórias. Eu estava estudando também uma questão das crianças na fase do desfraude, que é a fase que a minha filha está. Eu já desfraudei ela, mas é aquele processo da independência, dela aprender, e eu tenho estudado também isso. E o quanto isso impacta nos resultados. Uma mãe que cobrou demais, uma mãe que, por exemplo, brigou, que chamou muita atenção, que constrangeu essa criança durante vários momentos, repetidamente, e em público, ela tende a estar criando um adulto que, quando crescer, vai ser um adulto que vai se fechar. Ele vai se travar. Porque a criança, ela procura se travar para não receber aquela bronca, aquela chamada de atenção daquela mãe. Então, todos os nossos comportamentos são sinais dos nossos padrões, que vai criando as nossas regras, as nossas crenças. A própria neurociência já explica, né? O poder de criar... Interessante, Diana. Sim, interessante você falar isso. Inclusive, semana passada, eu e uma parceira minha, Tainara, que é advogada com enfoque no direito sistêmico, ela atende muito essa questão aí de vara da família, né? As constelações estão aí no âmbito do jurídico, né? Auxiliando muito da justiça. E nós falamos sobre crenças limitantes. O quanto que nós, pais, né, nós
enquanto professores, enquanto educadores, enquanto pessoas que se colocam a serviço de outros seres humanos, temos que ter uma responsabilidade muito grande com a nossa entrega, né? A gente ouve muita coisa nessa primeira infância e que quando chega lá na vida adulta, muitas vezes nós estamos tão condicionados porque é uma retroalimentação, né? A gente fala, vai para a mente, fala, vai para a mente, e aquilo uma hora vira uma grande verdade. Então é interessante você abordar isso nessa tarde, né? Para os papais, para as mamães, que observem aí como está essa fala. Se é uma fala, você é burro, você não dá conta, você não merece. A pessoa vai para o movimento da vida e ela fica com aquilo lá dentro dela gritando. Eu digo que é a criança interior e o eu adulto, né? O eu adulto Sim. fala, você dá conta, mas a criança lá dentro fala, Tá machucada. não, você não é merecedora, você não dá conta. Inclusive, vou até dar um exemplo rápido de uma cliente que eu fiz, que serve assim, de forma bem didática para explicar isso. Eu atendi há pouco tempo uma cliente, e ela é terapeuta, né? E ela falava comigo assim, ela verbalizava na nossa conversa aqui no racional. Mas o meu trabalho é um trabalho muito mais inconsciente, né? Nós somos aí 95% de inconsciência e apenas 5% de consciência. Sim. E ela falava comigo, eu não dou conta. Meu trabalho não vai impactar ninguém. Eu não quero aparecer, eu não quero atuar. E falei, meu Deus, calma, vamos olhar aí com carinho. Isso é a ponta do iceberg. Vamos para baixo aqui, porque o que afundou o Titanic foi outra coisa. Vamos achar isso aí. Vamos lá nas raízes, né? Não adianta ficar Vamos olhando lá as nessa superfícies. raiz. E conversando com ela, Diana, onde nós chegamos? Ela, na infância, ela tinha que fazer uma resenha de um livro para levar para a escola. Então, dentro ali, né, do cognitivo dela que ela tinha, enfim, né, aprendendo ainda, ela fez toda a resenha e foi toda feliz em entregar para o pai. O pai olhou aqui e falou, que porcaria é essa? Cheio de erro de português, sem pontuação. E o pai pega e rasga a resenha dela. Ela cresceu, enfim, se descobriu na área da terapia, N formações, um currículo acadêmico, assim, de babá, mas ela não tinha força, porque lá dentro tinha a lembrança do pai dizendo, a marca. Tudo que você faz é uma porcaria. Isso. Que é a memória, né? O print de memória que ela tinha, aquela cena. Então, olha que interessante, até a escolha profissional dela não foi por acaso. A dor emocional, a ausência que ela tinha ali dentro, não foi por acaso. Então, buscando se encontrar, ela foi para uma profissão. Só que a maioria, hoje, Patrícia, a maioria dos profissionais que se conectaram de alguma forma com a área de desenvolvimento humano, coach, terapia, enfim, constelação, vários. Eles acabam, às vezes, não seguindo as suas carreiras com profundidade, não colocando a missão em prática, porque ainda não trataram o seu campo emocional. Eu sempre falo isso para os meus coaches formados. Coach que é coach, faz coach. Não só como aquele que aplica, não. Ele primeiro tem que ser o aluno. Primeiro, nós tratamos o nosso campo emocional, apesar de que é todos os dias, né, Patrícia? Não sei se você tem esse pensamento, mas é todo dia aplicando a ferramenta, é todo dia olhando para nós. Eu falo que eu sou minha cobaia, eu testo tudo em mim, caiu uma ficha, eu estou ensinando e está caindo ficha sobre a minha vida. E o aluno está falando e aquilo está servindo para mim, aquilo já tem que colocar em prática, porque senão não faz sentido. E ela nessa dor, o medo inconsciente de alguma forma colocar em prática e vir alguém representar esse pai e constrangê-la. O medo da rejeição. Ela fugia de ser rejeitada. Sim. E só a partir... o que eu digo em constelação é o seguinte, não é fazer constelação, é viver constelação. O coach é a mesma forma. Sim. Né? O tempo inteiro você tem que estar em um ponto de observação. Isso. Estar
olhando como que você está levando ali as suas relações. Não é ter um certificado apenas, né? É Exatamente. internalizar aquilo. É igual você colocou aí perfeitamente. Ser a cobaia, né? Porque senão realmente não vai funcionar. A pessoa passar por todos esses processos. E também não adianta, né, Diana? Claro, você ler, você buscar ali se inteirar das coisas, enfim, de se melhorar é muito legal, mas em um dado momento a gente percebe que realmente precisa de um auxílio. Sim, o tempo Muitas todo. vezes nós vamos precisar, sim, que alguém nos dê a mão. E o processo de coach é um processo, já passei por alguns, fiz formação, e eu creio que é uma ferramenta maravilhosa de acesso aí a esse autodesenvolvimento, a esse autoconhecimento, né? Sim. Eu sou suspeita a falar, né, Patrícia? Eu também, assim como você contou a sua história, eu passei por uma dor emocional muito grande. Eu não tinha ideia do que era coach. Eu estava fechada dentro do meu mundo, dentro da minha casa. Foi um momento onde eu chutei o balde e falei: eu não quero mais trabalhar, eu quero ficar em casa, porque eu quero ficar só cuidando da minha filha. Nada de errado com isso. Quem faz essa opção era, na minha mente, era o que eu queria, ficar em casa cuidando dela. Foi um grande privilégio. Mas na verdade, naquela época, 10 anos atrás, eu estava me escondendo atrás da minha filha. Na verdade, não foram 10 anos, foram 13, porque esse processo de depressão durou 3 anos. Mas a virada de chaves foi há 10 anos atrás, agora em outubro completa. Outubro não, junho completa 10 anos. E quando eu entendi, quando eu compreendi, uma coisa tão simples, talvez hoje para as pessoas que estão ouvindo, mas isso é muito simples, isso eu já ouvi falar. Imagina isso há 10 anos atrás, né? Nós não tínhamos aqui o Instagram, nós não tínhamos o poder dessas lives, tinha já o YouTube, mas poucas pessoas tinham acesso e sabia. Enfim, há 10 anos atrás as coisas eram mais complexas, né? Nós tínhamos, acho que era época de Orkut, começando no Facebook. Enfim, quando eu me conectei a essa metodologia, eu entendi uma coisa muito simples, mas que mudou a minha vida completamente. Eu entendi que tudo que eu falasse, todas as minhas palavras, geravam pensamentos, e esses pensamentos, cenas, todos os pensamentos com cenas, imagem, brilho, todas as suas modalidades na minha mente, conectariam as minhas experiências e trariam as sensações, os sentimentos e o mundo emocional de que no dado momento eu vivi. Então, por exemplo, eu não sei se eu sou capaz. Então, naquela hora, só de eu comunicar isso, como você disse, o retroalimentar, a minha mente já ia buscar essas informações. Então, ela me traria aquela porção de cenas de quando eu não me senti capaz. E ali eu passava a acreditar. E o ser humano, né, principalmente o brasileiro, tende a no dia a dia, às vezes, ouvir muito mais coisas negativas, enfim, né? Eu falo que nós temos que andar contra a massa, o tempo todo contra a massa. Tem muitos motivos para ainda mais acreditar, aí vai ficar alimentando aquilo. E um ser humano, quando ele está num processo de depressão, primeiro que eu não admitia, eu não queria aceitar isso. Segundo que a pessoa que está depressiva, ela tem a tendência a se colocar num estado de vitimação. Então ela quer que as pessoas a entendam, mas a entendam na dor. E isso alimenta ainda mais a dor. E foi aí, Patrícia, que a minha ficha virou, peraí, então eu preciso ser autorresponsável pelo mundo das minhas palavras, como eu me comporto. Segundo, vamos olhar para esse passado com mais amor, menos culpa, e vamos resgatar a verdadeira Diana que se perdeu no mundo da informação dos outros. Não em quem eu realmente poderia ser, mas que os outros me ensinaram. Que faz parte da criação. Nós temos as pessoas na nossa vida, meus pais, enfim. Só que o admitir, Patrícia, você perguntou do maior desafio da mulher, sabe? É admitir. A mulher, como ela tende a ser mais fazedora, né? Aquela mulher mais ativa, dói mais para ela admitir que ela tá errando. Porque ela faz por amor. Imagina uma pessoa que tá fazendo por amor admitir que tá errando. É uma loucura. Sim. E foi aí que tudo começou a mudar na minha vida. E isso é muito louco, porque assim, eu me lembro que em um dado momento da minha jornada, nesse sofrimento todo,
o meu start, eu olhei para aquilo e falei, gente, eu me escondi a vida inteira atrás das pessoas. A vida inteira eu carreguei o problema das pessoas para não ter que olhar para as minhas questões. Porque olhar para as nossas questões exige uma responsabilidade muito grande. Porque você não vai poder jogar a culpa para cima de ninguém. De ninguém. De ninguém. Então, não vai ser o seu marido o seu salvador, não vai ser o seu pai o seu salvador, não vai ser sua mãe, e muito menos os seus filhos. Todos nós, né, temos as nossas questões e nós temos que estar muito inteiros com elas. Eu digo que a pessoa que não busca se conhecer, se autodesenvolver, ela sai sangrando em cima de todas as outras. Uau, gostei disso. Isso chega em um dado momento que se torna insuportável para as pessoas que estão ali no nosso convívio, e a gente vai adoecendo todo mundo. Tudo. Ou então a gente vai se anulando, porque eu pego o problema de um aqui, eu pego o problema de outro aqui. Não que a gente não possa auxiliar, não é isso. Mas a gente tem que estar muito inteiro primeiro com as nossas questões, para porque depois sim, né? Porque nós somos como uma esponja, né, Patrícia? Nós somos uma esponja, nós somos como uma esponja, o tempo todo nós estamos trazendo para dentro de nós aquilo. Então, se você não tem clareza de quem você por exemplo, provavelmente você ouve coisas que você nem imaginou um dia sequer que o ser humano, que alguma pessoa na vida poderia ter passado por isso. Nos meus atendimentos eu ouço coisas que quando eu estava no início da minha carreira, eu pensava, meu Deus, dá vontade de você pegar a pessoa no colo e dar aquele colo que se perdeu. Mas ao longo dos anos, a experiência, são 10 anos que eu tenho atendido as pessoas, eu começo a entender que quanto mais forte eu tô, quanto mais posição, quanto mais clareza eu tenho da minha identidade, quem eu sou, dessa força, porque a mulher, ela nos procura porque ela vem em nós, a força que ela busca nela. Só que para que essa força se mantenha, é o tempo todo se conectar, porque nós fazemos um treinamento, mudamos, fazemos um acompanhamento individual, mudamos completamente a nossa vida. Aí subimos, continuamos subindo a nossa escada. Aqui encontramos com outras coisas que precisam ser resolvidas. É como uma cebola, o tempo todo descascando. E aí você mexe e acha mais uma casquinha. Eu gosto de brincar que é igual aquele joguinho do Mario, né? Eu falo isso muito para os meus clientes. Isso, vai avançando as fases. Eu falo, gente, primeiro que, para você participar, enfim, tanto do coach, né, ir para esse movimento do coach, quanto para a questão das constelações, a pessoa já precisa ter ali uma força e não estar naquele movimento do vitimismo, porque realmente o vitimismo... Eu brinco assim, gente, para cá vocês têm que vir para tomar tamancada, porque tem que pegar no tranco. Aqui é para a pessoa que quer pegar o boi aí pelo chifre, né? Porque você vai ter que abrir mão desse lugar de vitimismo. Ninguém é culpado. É isso aí. Vamos ressignificar essas vivências. Aconteceu o que tinha que acontecer. O que você fez com o entendimento que você tinha naquela época, naquele momento. Sim. Nada foi perdido. Até às vezes as mulheres vêm para o movimento da constelação com uma fala assim de muito choro, de muita queixa, de querer voltar lá atrás e fazer diferente. Eu falo com elas, não tem como. A gente pode dar a mão aqui e olhar para frente. Isso. E em busca ali do seu melhor, mas para trás acabou. Aceite e internalize essas vivências da melhor forma, né? Exatamente. Patrícia, a Ellen Martins está fazendo algumas perguntas aqui, ó. O fato é não falar, para que não gere pensamentos e sentimentos. Quando você pensa em algo, mas não fala, isso gera algo dentro de nós. Ellen, não tem como não falar. Nós vamos o tempo todo estarmos falando, mas a consciência. Eu sempre digo para os meus alunos, o problema não é o erro. O problema é a falta de consciência, o desafio é a falta de consciência. Eu sei que eu estou errando, peraí, eu estou tendo consciência desse erro. Então, vacilou,
é necessária uma mudança de comunicação, né? Então eu comecei a mudar minha comunicação. Quando eu comecei a me conectar com uma linguagem completamente diferente, a minha mente começou a ver cenas. Porém, tem algumas falas que nós temos, alguns comportamentos, que eles não estão ali porque nós queremos, eles estão ali porque nós aprendemos. E aí é tratando as raízes que nós conseguimos mudar isso. Porque eu vejo que tem muitas pessoas, Patrícia, que elas fazem o máximo, se esforçam muito, mas elas querem essa mudança sozinha. E de todo o meu coração, eu não sei se alguém já descobriu algum mapa aí que eu não conheço no mundo do desenvolvimento faz 10 Se anos. alguém souber, passa a fórmula mágica para nós. Olha, Se alguém souber aí, pode mandar. Sozinha sua vida vai mudar, né? Em 3, 2, 1. Me conta. Eu precisei da mão de alguém. Eu precisei do avanço da mente de alguém. Do avanço de conhecimento de alguém. E todos os meus mentores, todas essas pessoas, é incrível que todas elas tiveram muitas dores na vida e elas superaram e mudaram completamente. Então, essa conexão de semelhança da dor que eu estava vivendo, porque não foi só depressão, foi problema financeiro, foi escassez, foi muitas dores. Eu não vejo um outro caminho senão olhar para esse passado e criar um novo significado em cima dele com a base do verdadeiro perdão. Libertar o coração. Interessante também, Diana, é que você me falou aí, né, agora, dessa questão da necessidade da busca da ajuda, de pessoas que estejam ali um nível acima, né, porque não tem como um igual ali ou um menos auxiliar. Tem que ser uma pessoa que já tem uma visão mais ampla, né, para começar a te dar um norte. E na constelação a gente diz que é o pagar o preço. Isso. Exatamente. Porque quando você paga o preço, eu brinco muito, né, que eu falo assim, antigamente as pessoas falavam, todo cliente tem razão, né? Eu falo, não. Se eu perceber que o cliente ele não está vindo para o movimento inteiro, se ele não quer pagar o preço, tanto o preço real mesmo, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de falar em dinheiro, e o dinheiro é uma energia, é uma fonte alimentadora, ou seja, como dinheiro, eu recebo dinheiro pelo serviço que eu entrego. Então, eu faço uma entrega e recebo por ele. Não tem por que a gente olhar para isso com um olhar ruim, que também está muito ligado à crença limitante, né? Exatamente. Dinheiro é uma bênção. Mas, quando eu digo que o cliente vem e ele vem preparado para pagar o preço, ele está preparado para viver todo o ensinamento que está contido ali. Porque quando eu pago, eu dou valor ao que está sendo entregue. Quantas e quantas vezes a gente quer ajudar uma pessoa, e eu já fiz isso muito na minha vida, de querer ajudar a qualquer preço. Muito bem colocado. Como se diz, dou o peixinho pronto lá para ela. E a pessoa continua, e marca passo, e não vai. Por quê? Porque ela não está entregue, ela não está no movimento. É necessário que a gente pague o preço. E a vida, ela cobra o preço de todos nós. Exatamente. Exatamente. E não só nós como profissionais, mas a pessoa que está ali, o aluno que está ali na sua frente, ele tem que entender isso, porque senão como há prosperidade? Como há prosperidade? E a prosperidade para todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ter uma saúde próspera, um relacionamento próspero. Todas as áreas, são 12 áreas da vida que precisam estar em conexão. É óbvio que falar, nossa, Diana, dá para ser 10 em tudo? Eu acredito que dá para ser 10 em tudo. Mas eu também acredito que o desequilíbrio desse 10 depende do nosso dia a dia, da nossa vivência. Eu sempre falo, Patrícia, eu gosto muito de trazer isso quando eu estou ajudando os nossos coaches, que são formados por nós aqui no Instituto. Eu sempre digo para elas, né, a maioria são mulheres, que o nosso aluno, ele senta na nossa frente porque ele quer resolver algo dentro dele que em algum momento você precisou já resolver. Ele não senta na sua frente por acaso. E que se você é essa pessoa que teme em fazer esse investimento
Mesmo como profissional, vou fazer uma formação nessa área e aí eu vou fazer isso para ganhar dinheiro. A nossa vida é movida pelo poder da intenção. Quando você lida com uma pessoa, com um ser humano, a questão não é o dinheiro. É muito além. E o dinheiro, ele é o ato do merecimento, dessa troca que você disse, é o merecimento. Então a pessoa vai sentar ali na sua frente, se você não está bem resolvida, porque você só se conectou a uma profissão porque você quer ganhar dinheiro, você vai se ver de frente com a sua própria dor e você não vai conseguir encontrar a solução e trazer um resultado, trazer a clareza dentro da metodologia. Por isso que o próprio aluno, ele sente isso, né? Eu falo que eu não sei se o Geniva compartilhou com você, eu tenho um método que se chama PPI, o Processo de Pensamento Inteligente, que é como se fosse uma conexão de todo o conteúdo que eu desenvolvi ao longo desses 10 anos. Inclusive, esse final de semana vai acontecer a imersão dele. E no PPI, Patrícia, é tão forte, porque como uma turma, eu tenho o PPI, que é a plataforma, que é o curso gravado, completo, que as pessoas têm acesso por um ano, e tem a imersão, que é onde elas fazem ao vivo ou presencial. É tão forte o olhar. Eu sempre falo para minha equipe, e a monitoria e tudo mais. Olhem para o rosto das pessoas. E aí começa a metodologia, eles vão criando consciência, eles param e olham para dentro de si. São 2 dias e meio de mergulho na alma. No domingo à noite, quando termina, o semblante, a postura, a fala, o sentimento, tudo muda de uma forma tão poderosa e tão rápida. Mas por quê? Porque essas pessoas se permitiram abrir mão dessa mochila que você compartilhou, desses pesos. Elas entendem que tem tantas coisas que elas viveram na vida que elas colocaram em cima de si mesmas e que nem precisavam. Elas se compreendem porque de tantas até dores físicas que não precisava. E é muito importante que as pessoas, eu acredito muito, né, nessa conexão, nada é por acaso. Hoje, 2 mulheres aqui, né, falando sobre suas vivências fortes, e que levaram elas aí para esse mundo aí do auxílio a outras mulheres e do desenvolvimento. Então, eu deixo até mesmo um apelo para as outras mulheres, não esperem chegar a esse nível, né? Busquem essa ajuda antes que a situação se torne insustentável realmente. Porque para nós precisamos, né, enfim, acessar muitas dores, ter os sintomas amigos, né, que eu digo que as doenças, enfim, tudo que apresenta no nosso corpo aí já é um último estágio, porque a gente está tão desconectado da nossa essência, tão despreocupado com o nosso crescimento aqui na vida, na nossa vida, que a gente vai se anulando, a gente vai postergando, a gente fala, eu não preciso, ou eu não mereço, não se coloca no primeiro lugar. E é muito interessante você trazer assim essa imersão agora, porque é uma oportunidade maravilhosa das mulheres se permitirem, se presentearem, né? Uma mulher forte, ela consegue impactar todos que estão ali ao seu lado, ela vira um foguete, eu brinco que foguete não tem ré, então uma mulher, quando ela está na sua força, gente, é a coisa mais linda de se ver. Exatamente. Patrícia, eu sempre falo, até dentro do PPI, que quando uma mulher se levanta, uma nação é sarada. Quando uma mulher se levanta, uma nação inteira. Eu ouvi de uma aluna, eu estava fazendo semana passada uma sequência de lives com as minhas alunas, e ela disse assim, Di, a real mudança que aconteceu na minha vida é que o PPI trouxe vida na minha vida. E aí eu fiquei com aquilo, vida na minha vida. Eu falei, uau, eu nunca tinha ouvido dessa forma, né? Você consegue imaginar uma pessoa vivendo, uma moça linda, jovem, com 3 filhos, mas jovem, linda, com uma vida pela frente. Mas emocionalmente estava apagada, guardada dentro de uma caixa. Quantas pessoas hoje estão assim?
exatamente em cima desse apelo que você está dizendo, faço das suas palavras as minhas. Quantas pessoas, eu me lembro que eu ficava em casa e eu sentia uma tristeza do nada, vinha uma tristeza gigante no meu coração e chegou um momento que eu não suportava mais os meus sentimentos. Eu não sabia como. Patrícia, eu não sabia como pedir ajuda, eu não sabia nem como falar para as pessoas, nem como pedir ajuda. Eu lembro que eu tinha uma pergunta, mas é isso a minha vida? Cadê aquela Diana? E olha que eu nem conhecia a nova Diana. E me conta Né? também, você tava falando da sua história, me conta sobre a sua saúde. Como é que foi todo esse desenrolar? Bom, depois, né, desse processo, a gente conseguiu diagnosticar que era o lúpus, né? Porque até então eu passava por vários médicos e cada um falava uma coisa. E eu já estava assim, me autodiagnosticando. Então, cada dia eu ia lá no Google e arrumava uma doença para mim. Hum, Aí era câncer, era aquilo outro, e cada vez me afundando naquele processo assim, tenebroso. sim. Então, depois nós descobrimos que era o lúpus e que. Só que aí, conforme eu disse, ele era a ponta do iceberg. Porque aquele sintoma ali, ele estava demonstrando que tinha muitas coisas dentro de mim que eu precisava abrir mão, que eu não podia ficar mais carregando. Que ou eu tomava uma decisão, ou aquela situação me engolia. E em um dado momento, né, eu me lembro que meu filho, eu tenho dois filhos, um com 21 anos e outro com 12 anos hoje, e na Olha, época, né, com 21 anos? 21 Nossa! anos, 21 aninhos, Parabéns com essa cara de novinha. Parabéns. obrigada. E eu lembro que ele olhava para mim, eu só ficava deitada, eu não sentia muita dor, e ele olhava para mim e falava, mamãe, você não vai levantar daí? E ali, Diana, eu lembro que eu falei, o que que eu estou fazendo com a minha vida e o que que eu estou fazendo com a vida dos meus familiares? Porque todo mundo se afundou. Então, eu ressignifiquei todas as minhas vivências, eu ressignifiquei, eu me coloquei a serviço e todos os dias eu buscava evoluir um pouco mais. Então, eu fortaleci o meu emocional, eu fortaleci o meu espiritual e eu me coloquei a serviço da vida, investindo primeiro em mim. Uau. Voltando para as minhas posições. Então, se eu, enquanto companheira, que eu sentia que eu estava carregando bagagens que não eram minhas e que aquela partilha não estava legal, eu tive que voltar para o meu lugar. Enquanto mãe, muitas vezes eu via que meus filhos estavam maiores do que eu não estava ocupando o meu lugar, que era maior, porque os pais são maiores que os filhos, os pais Sim. entregam, os filhos recebem. Então Sim. eu tive que reorganizar todo mundo. E com todos os outros sistemas que a gente se comunica, enfim, né, os profissionais, os tios, enfim, todo mundo, eu tive que mudar a minha postura. E isso só veio realmente quando eu decidi a investir em autoconhecimento. Quando eu paguei o preço. Quando eu falei, não, eu vou porque eu quero uma vida diferente. E aí tudo se abriu. Tudo Tudo se clareou. abriu. Gostei Tudo disso. se Tudo abriu. se abriu. Tudo se abriu. A vida se mostrou. Porque estava cômodo. Eu sei que muitas vezes as pessoas não gostam. Muita gente fala assim, Patrícia, você é muito assertiva. Tem hora que eu não sei se você está brigando. Porque você tem umas falas assim, gente, não é briga. Mas é porque eu posso falar porque eu vivenciei isso. Isso. Eu me escondia. O vitimismo era muito fácil. Eu olho para o problema do outro, eu carrego o problema do outro e eu não preciso olhar para os meus. Então, uma reflexão que tem que ser feita pelas mulheres, né, gente? Nesses anos, desde o ano passado, a gente em pandemia, vivendo um conflito, é um momento
da gente voltar a olhar para dentro e para investir em nós. Nós merecemos. Exatamente. A Ellen Martins, ela compartilhou aqui aquela primeira pergunta que ela fez, ela respondeu: Af, parece que você está falando de mim, eu não suporto os meus próprios pensamentos e sentimentos. Ela se identificou com o que nós estamos falando aqui. E era exatamente assim que eu me sentia. É como nós falamos aqui, Patrícia, é esse medo das pessoas encarar a si mesmas. Ninguém é tão bom que não possa melhorar. E não é um processo gostosinho, né, gente? Ninguém está falando aqui que é um processo gostosinho, que é um processo delícia, não é. É um processo que demanda uma força, né? Enfim, você tem que fazer o movimento, mas uma coisa eu posso afirmar. É muito bom quando você consegue sair desse espaço aí e olhar para trás e falar, nossa, eu nem sabia que a vida tinha tantas possibilidades e que a vida podia sorrir para mim tão lindamente. É libertador, né? Libertador. Os nossos alunos, muitos falam sempre essa fala. Para mim, foi um divisor de águas. Você tem noção que é um divisor de águas, né? O divisor de águas que libertou o povo da escravidão. A água precisou se dividir para que eles iniciassem a transição de liberdade. E eles mesmos acabaram ficando presos porque reclamaram, lamentaram. Quantas pessoas, nós andamos na rua, em lugares que nós vamos... Esses dias eu presenciei uma cena e aquilo me fez refletir tanto. Uma cena assim que para muitas pessoas pode ser comum. Para mim aquilo me machucou. Eu fui na farmácia, a minha mãe estava dentro do carro com a minha filha mais nova. E eu fui, o que eu fui buscar? Fui comprar uma pomada para ela, que ela tinha sido picada. Fui comprar uma pomada para ela, fui na farmácia rapidinho, elas estavam dentro do carro. Tô na fila da farmácia, e aí tem um menininho, devia de ter, sei lá, uns 6 anos, no máximo 6, 7 anos, com a mãe. E eles estavam na minha frente. E aí a mãe falou assim para ele: arruma sua máscara. Ele tava com a máscara, arruma sua máscara. E aí ele olhou para ela, o olhar dele me mostrou um sorriso, ele pegou a máscara e puxou aqui no nariz. Mas estava no nariz certinho, só puxou, instinto, né? E aí ela falou para ele, arruma sua máscara. E aí ele não entendeu, só que em silêncio, tudo em silêncio com a mãe. E a máscara dele estava soltando da orelha dele. E ela pegou a máscara, na segunda vez que ela falou que ele não arrumou onde ele tinha que arrumar, eu não tinha nem visto. E eles estavam na minha frente, era impossível não perceber aquilo. Eu não sei se você tem disso também, Patrícia, mas eu observo o que está acontecendo. Eu falo que o dia a dia nos ensina. O dia a dia é a escola sobre o ser humano, sobre nós, sempre olhando para mim, mas também entendendo como as pessoas estão vivendo a vida delas. E aí ela pegou, levantou a mão e puxou aqui a parte da máscara do menino com tanta força, enfiou assim, muito forte na orelha dele, que chegou a ficar vermelha. Olhou para ele e falou assim, é assim que as coisas são. Presta atenção. Pegou os ombros dele, puxou e colocou ele de costa para ela, assim, muito forte. E ele se calou, não falou nada, e eu só vi a cabecinha dele abaixando, e os ombros pro alto, assim, ele se trancando. E ele ficou ali. E aí ela olhou de rabo de olho para mim, eu olhei dentro dos olhos dela, e na hora que eu olhei dentro dos olhos dela, eu, olhando para ela, disse aqui na minha mente, você pode ser melhor. Na hora, Patrícia, a pergunta que fica é, o que essa mãe carrega? O que essa mulher carrega por uma coisa tão insignificante, por uma coisa tão tola, criar um constrangimento tamanho em público, naquele menino, que um dia vai ser um homem, para criar uma trava emocional tão grande, onde ele tem que ser protegido e ali ele está sendo desprotegido, onde ele está marcando ele com uma raiz de rejeição, que no futuro provavelmente ele pode se tornar um adulto orgulhoso, cheio de muros, se bloqueando para os relacionamentos, tratando mal as mulheres, enfim, uma cena. Quantas mais ele vive dentro da casa dele? Agora, eu vou culpar a mãe?
ou ele, É existe culpa, interessante existe isso, dor. Ana, porque eu sempre digo para os meus clientes, quando eles me contactam para fazer uma sessão de constelação. Pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. Uau! É tanta vivência, principalmente com nós, né, já somos aí de uma geração, os nossos pais, muitos foram ignorantes, de ignorar mesmo a forma de nos tratar, de nos conduzir, porque eles também foram ensinados por outros seres humanos. Isso. E eu sempre digo, né, para as pessoas após o atendimento, a gente faz a ressignificação daquela vivência, a gente busca a compreensão que nos foi dado, enfim, o que era possível, o que eles tinham acesso, mas nós temos que ter um comprometimento com o que nós vamos passar, em como nós vamos nos portar daqui para frente. Porque o outro, claro que num processo de autoconhecimento, a gente vai conseguindo colocar filtro, né, Diana? A gente já não deixa que o outro bagunce a gente mais com tanta facilidade. Isso. Então, é muito importante investir por causa do filtro. Isso Porque nos traz hoje uma liberdade de vida, né? justamente, hoje eu consigo em determinados, é claro, existem situações que realmente são dolorosas, né? São desafiadoras. Mas hoje eu consigo olhar para certas situações com muito distanciamento, porque eu consegui colocar um filtro. Então, você está falando dessa questão da criança ali com a mãe, da máscara, né? E ela exercendo aquela autoridade em cima dela, né? E tudo mais. Hoje eu consigo olhar para certas situações e falo, meu Deus, o quanto eu me melhorei, o quanto foi importante ter investido, porque atitudes que eu tinha, para mim era normal, fim do meu entendimento, né, alguns anos atrás, hoje eu jamais seria capaz de tornar a fazer. Isso, exatamente. Nossa consciência muda em tudo, né? Nossa consciência no criar dos nossos filhos, nossa consciência de olhar para nós. Hoje eu tenho clareza de quando eu tô vacilando comigo, quando de alguma forma eu tô despriorizando a Diana. É um poder de você fazer as escolhas. Olha, peraí, ontem, antes de ontem, semana passada você se despriorizou porque você se conectou a esse projeto. Então agora vamos compensar, vamos olhar para você, vamos se amar, vamos se valorizar. Isso é Vamos nos libertador. permitir, né? Vamos nos permitir. E é interessante também a importância desse estar no centro de força, de buscar o autoconhecimento, que a gente se permite sem se sentir culpado. Uau, isso mesmo. Que a pior coisa que existe, às vezes a mulher vai até lá, se coloca, né? Fala, eu vou me permitir, eu mereço, eu tenho que me cuidar, mas ela tem que lidar com um sentimento de culpa tão grande que quando ela termina ali, ela já volta umas 5 casas, porque ela fala, não, eu não mereço, eu não posso. Né? Ela não vê claramente o lugar dela. Tem um vídeo, Patrícia, que eu postei já faz um bom tempo, no momento onde eu estava pedalando. Eu pratico ciclismo, é algo novo na minha vida, tá aí há 5 meses, mas é apaixonante para mim. É o meu momento, é o momento da Diana ali, quando eu tô conectada comigo, fora tudo que eu faço, fora todas as áreas da minha vida. E ali sai muitos insights e tal. Eu gravei um vídeo falando sobre aquele dia eu tinha vencido um pensamento negativo que estava tão forte que quase me venceu, que foi a vontade de não levantar da cama naquele horário, porque para fazer um pedal durante a semana tem que levantar muito cedo para não atrapalhar toda a minha programação. E aquele dia foi muito desafiador levantar da cama. Muito. Veio milhões de histórias para não levantar aqui. Tinha que levantar ali 15 minutos para 5 da manhã. Tava bem escuro ainda. E aí tá bom. Peguei minha bicicleta, fui encontrar com o pessoal. Só que antes de me encontrar com o pessoal, eu parei.
num lugar muito lindo, num campo. E pensei, falei, eu preciso falar para as pessoas o que eu tô sentindo, porque quantas pessoas estão vivendo isso, mas elas não conseguiram vencer. Quantas mulheres ficaram na cama, porque a voz venceu elas. E mandei a mensagem falando, olha, hoje eu não queria levantar da cama esse horário, tal, e aí contei como que foi, como que eu fiz para levantar da cama aquele horário, para cumprir o que eu tinha prometido para mim, e qual foi o resultado emocional, o sentimento, a felicidade que eu estava dentro de mim de falar, poxa, você não deixou seus sentimentos tóxicos te vencer. E ótimo. E postei esse vídeo, enfim, e várias pessoas comentaram, impactou muitas mulheres, muitas. Teve um comentário exclusivo, e eu fiquei pensando muito nesse comentário, porque se uma pessoa fala, tem muitas assim. E ela disse assim, como é que eu vou me priorizar? Como é que eu vou deixar de fazer as coisas para os meus filhos? E se Deus priorizasse só ele e esquecesse dos filhos dele? Aí é que tá. A ordem dos pensamentos das pessoas, às vezes, na verdade, estão em completa desordem. Os pensamentos, a forma das pessoas raciocinar estão em completa desordem. É exatamente que você precisa se priorizar. É exatamente por isso que você precisa se colocar como prioridade, para que seus filhos também sejam prioridade. Foi exatamente o que aconteceu na minha vida. Quando eu me posicionei como mulher, quando eu me posicionei com a Diana que existe na Terra, eu comecei a ser a mãe que a minha filha merece, que na época eu tinha uma, hoje são duas. Eu comecei a ser a esposa que meu marido merecia, o ser humano, a filha de Deus, a profissional. Quando nós nos colocamos no nosso devido lugar, da existência da vida que nos foi dado, e aí eu respondi para ela, eu falei, amada, não é para ser peso. Não pode ter dor. Cuidar e amar é para trazer gratidão, alegria, é para trazer animação, não pode ser peso. E se está sendo peso, é porque as pessoas que você está cuidando estão vendo que você não se cuida. Como é que a gente ensina se a gente não faz? E aí me trouxe milhões de pensamentos. Eu acredito que você deve ter milhões de histórias como essa também, que já deve ter ouvido. Justamente. Esse priorizar, ele é o marco inicial. Mas é o se priorizar entendendo o porquê. Qual é o bastidor? A necessidade que está por trás. Não é só se priorizar por priorizar. Sim. E nós temos que trabalhar toda essa sujeirinha que está aí nos porões, né? Porque a gente adora colocar uma sujeirinha, né, para debaixo do tapete. Sempre é bom. E aí eu falo muito com as minhas clientes, gente, quando você vai dar uma faxina em casa, primeiro é um Deus nos acuda. Você coloca tudo para cima, cai pó no chão, fica aquela zona, aquela bagunça. Você fala, meu Deus, o que eu fui arrumar? Dá vontade de descer tudo, deixar do jeito que tá. Assim é o movimento, é o processo do autoconhecimento, que a gente vai chegar e de conseguir, né, nos priorizar, de saber qual que é o nosso lugar, qual que é o meu lugar dentro do meu sistema familiar, dentro dos lugares onde eu atuo, e qual que é o meu lugar no mundo, qual é o meu lugar de entrega. Eu vejo muitas mulheres com desafios, as maiores dores que chegam para mim em um atendimento é na área afetiva e na área profissional. São as duas grandes questões. E tirando a parte da constelação, que nós vamos trabalhar a questão dos padrões, quando eu vou após a sessão conversar com essa cliente, a gente percebe assim, essa parte do priorizar, ela simplesmente não existe. Ela não sabe qual que é o lugar dela. Então não tem como essa mulher ter força, porque para eu sinalizar e verbalizar um não para o outro, eu tenho que saber qual que é o meu lugar. Exatamente. Eu tenho que entender onde a minha liberdade começa e a do outro termina. E para fazer isso, Diana, você sabe perfeitamente, é necessário o investimento, é necessário a entrega. E é necessário que essa mulher, ela pare
e decida, a partir de hoje, as coisas vão mudar. Sim. E eu falo que a questão até de pagar, de investir, não é nem a maior barreira. A maior barreira é ela criar essa consciência. Tem muitas mulheres, Patrícia, muitas mulheres que elas até querem uma mudança. Só que elas não conseguem ter clareza do que essa mudança vai causar na vida delas. Porque existe uma zona de conforto. É como você disse. Será que eu continuo mesmo com esses móveis tudo para o alto? Ou acho que eu vou deixar tudo do jeito que tá, porque é mais fácil. Só que parece ser mais fácil, só que é muito mais doloroso. Ela vai criando certas regras na mente dela, que vai aprisionando ela, que vai fazendo com que ela fique dentro do seu próprio casulo, e ela nunca pode desfrutar dessa vida com liberdade. Com a liberdade. Eu gosto sempre de dizer que uma das maiores habilidades que me trouxe essa transformação foi a ousadia. E ser ousada não é fácil. Ser ousada é você tem que tomar decisões que às vezes você nem quer tomar. Você fala, nossa, e se eu tô tomando a decisão errada, mas você tem que tomar uma decisão? Você tem que se posicionar quando você nem gostaria de se posicionar, mas faça que o outro faça isso. Esse criar consciência é escolher por si. Escolher por si. Eu gosto muito de trazer a clareza do amor. Deus, ele vem sobre nós, nos dá vida, nos conecta com as pessoas, nos dá a possibilidade de termos família, de vivermos do que nós plantamos, nós colhemos. Os mandamentos estão aí. E ele sempre diz que basta cada um de nós ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que as coisas podem mudar. Falta no ser humano, Patrícia, fé nelas mesmas. Fé em si. Só que como, né? É o que eu sempre pergunto para quem está se conectando com esse conteúdo novo. Como que eu vou mudar a minha vida? Como que eu vou trazer liberdade para a minha vida, de prosperidade, de renovo, se eu não quero abrir mão de nada, né? Igual você falou de toda a bagunça que eu coloquei e criei vários porões na minha vida. Como é que eu vou conseguir dar o passo se eu não abro mão dos pesos? Um avião, para ele conseguir completar o seu voo de forma efetiva, ele não pode carregar nada além da sua medida. Ele não pode levar mais peso. Ele tem um limite. As mulheres, elas não têm essa consciência de que existem limites. E tudo que é demais é demais. Todos os excessos nos prejudicam, nos aprisionam. Sim. E se faz urgente, né, que cada vez mais as mulheres percebam isso para não adoecer, para conseguirem desempenhar os seus papéis da melhor maneira, não excedendo. E esse lugar de força que eu gosto muito de dizer, ele só é acessado quando as nossas máscaras, elas são retiradas. Retiradas. Exatamente. E para eu retirar, porque a gente vai vestindo personagens aí durante a vida, porque a gente não quer olhar para as nossas questões, porque a gente não quer se ver, a gente não quer se desnudar, né, de tudo que a gente colocou ali, e que muitas vezes não tem nada a ver, que muitas vezes não orna com a gente, porque aquilo não é a nossa essência, aquela não é a nossa verdade. Então, é um trabalho que exige paciência, mas antes de qualquer tudo, antes, né, de tudo, é necessário o que você falou aí, que a pessoa tenha fé, e fé no processo. Porque não tem como começar nenhum processo e não chegar lá na frente e encontrar algo de maravilhoso. Eu desconheço quem se coloca na travessia e que não alcança o seu objetivo. É verdade. É verdade. E para que
isso possa fluir, é preciso romper as amarras. Precisamos romper as amarras. Para a nova Diana nascer, eu precisei quebrar as amarras. Para a nova Patrícia nascer, eu acredito que você também precisou abrir mão. E senão qual o sentido, né? Eu também gosto de usar muitas metáforas e eu falo assim, vamos fazer um enterro dessa antiga pessoa, porque ela não condiz com a realidade que muitas vezes as mulheres que estão aí nesse enquadramento, como é que faz? Como é que eu faço para sair da estagnação? Como é que eu faço para poder sair desse relacionamento abusivo que eu me encontro? Como é que eu faço para poder ter uma melhor entrega como mãe, como profissional, acessar o meu poder pessoal, acessar o meu feminino, honrar esse feminino, né? Então, eu falo, vamos fazer um enterro disso aí, porque essa pessoa não condiz com a realidade que você quer viver, com o brilho que você vai ter. Então, gente, não tenham medo. Tirar as máscaras dói, sim. Dói. Desnudar aí esse eu que a gente cria muitas vezes e que não tem nada a ver, né, com o que a gente quer vivenciar. E em dados momentos é necessário, sim, falar, eu te deixo aqui, muito obrigada. Você me acompanhou, mas daqui para frente eu quero ser uma nova Patrícia, eu quero ser uma nova Maria, eu quero ser uma nova Diana. E nós não vamos poder seguir a viagem juntos. É como eu verdadeira, a Diana verdadeira e a Diana dissimulada. A Diana dissimulada fica para trás. E entenda, para quem está nos assistindo, o processo é para todas, mas nem todas se permitem e dizem sim. Você falou que é doloroso. O que acontece, Patrícia? As pessoas não aprenderam a olhar para elas. Elas não sabem o que é o prazer verdadeiro. O final de semana, por exemplo, o PPI que vai acontecer nesse final de semana, o meu processo, é um final de semana que a pessoa parou por ela. Por ela. Não foi pela família, não foi por ela, para ela. E talvez é um final de semana, o primeiro da vida dessa pessoa que ela parou por ela. Porque mesmo que ela venha, né? Tem os alunos que vão assistir ao vivo online e tem os alunos que vão estar presencial. Agora, porque agora está liberado uma quantidade menor. Mas mesmo que ela venha e faça e mergulhe no processo indicada por alguém, ou um colega que incentivou, e ela ainda está meio assim, o processo por si só, eu tenho um caminho que ela vai conseguindo se conectar e ela vai conseguindo entender que é para ela. Aí a ficha cai. E mesmo que ela fique, porque eu tô aqui, porque meu marido fez, ele gostou, tal, foi bom para ele, então ele falou para mim vir, eu vi a transformação dele e agora eu quero fazer isso porque eu sou uma mulher, eu quero me conhecer. Chega uma hora que é irresistível. Mudar de vida é irresistível quando você se conecta com o que realmente traz resultado, é irresistível. Não tem como você se bloquear e você se entrega, mas é o que você disse. É preciso mergulhar. Até que no começo pode ser que a pessoa esteja meio assim. Só que a partir do momento que começa a fazer sentido, ela começa a ver que faz sentido aquilo para a vida dela e ela se entrega, nunca mais ela vai ser a mesma pessoa. Olha o que você venceu. Você venceu algo muito sério na sua saúde. Olha o que eu venci. Quantas mulheres que estão aqui na nossa live que poderiam contar as histórias delas e que também que nos impactaria. Eu acredito que tem esperança. Basta as pessoas trazer a esperança para o coração delas. Eu creio profundamente nisso. Não tenho dúvida nenhuma. Patrícia, foi uma delícia o nosso bate-papo. Eu amei. Amei agradecer ao seu esposo. Deixar até um agradecimento à Laura aí de Americana, minha amiga. Também. E ela fez o curso com vocês aí, né? Aconteceu uma conexão muito legal, acabei conhecendo vocês. E sou extremamente grata, aprendo muito todos os dias lá, aqui, né, no seu perfil. E que você continue auxiliando todas as mulheres nesse processo aí de florescimento. Né? Porque o principal já está em cada uma. Agora é se permitir
a passar pelo processo. Isso mesmo. Isso mesmo. Gratidão, Patrícia. Eu amei te ouvir, amei ouvir as suas experiências com as suas alunas, com tudo que você tem feito, e parabéns. Parabéns Muito pela obrigada. mulher que você decidiu se tornar, se conhecer e se conectar. Gratidão pelo seu tempo, pela sua entrega. Muito Eu obrigada. que agradeço. Convido todo mundo a me seguir lá no Isso. Pátia RCH. E caso vocês queiram aprofundar aí no universo das constelações, sempre tem postagens. E eu faço o atendimento online com as âncoras, que são os bonecos. Então, me coloco à disposição das suas seguidoras. Gratidão, Patrícia. Gratidão. Muito obrigada. Um Boa beijo. tarde. E foi esse o nosso encontro de hoje incrível com a Patrícia, que trouxe esse mundo das constelações dentro desse desenvolvimento humano, de tudo que nós temos fazendo aqui com o coach. E eu tenho ensinado cada dia mais as mulheres a se conectarem, a se encontrarem, se tornando mulheres que levam a vida com autoconfiança, leveza e gratidão, fazendo com que a vida seja mais feliz. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima live.